Olá, meu boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de janeiro de 2019 e eu resolvi, eu estou ajustando aqui o meu timer para que não passe de 17 minutos a gravação, e quando vocês ouvirem a campainha é porque eu vou parar e depois fazer um outro vídeo. Eu decidi gravar a história de como eu conheci o professor Valdo Vieira, se tornou um grande amigo. Eu era jovem, tinha uns 12 aninhos, e comecei a perceber que uma transformação estava acontecendo em mim. Eu não tinha controle, não sabia nem pensar o que era e me assustava muito. Eu comecei a ter uma super sensibilidade quando eu estava perto de pessoas, em certos lugares. Eu ouvia pensamentos, e os pensamentos iam junto com emoções, sensações muito desagradáveis, que me davam medo. E com essa situação eu consegui prosseguir por uns meses, e um dia eu decidi que aquilo ia parar, que aquilo não era nada, não era meu, porque se começou de repente do nada tinha que voltar, para o nada tinha que voltar. E fiquei bom. Passou-se acho que um ano mais ou menos, retornou a percepção, e era difícil. Nessa época uma tia minha ia na Federação Espírita e ela me convidou para ir lá. Eu fui. A minha tia Terezinha. E quando eu cheguei lá, eu me senti muito bem. E o contrário do quanto eu me sentia mal, eu comecei a me sentir em euforia, bem, em paz. E eu passei a frequentar os trabalhos da Federação Espírita, ouvia o Evangelho, tomava passes. Isso em 78, 79, 1978, 79. E minha tia descobriu ao mesmo tempo que havia uma outra filial, vamos dizer assim, um outro centro espírita kardecista afiliado à Federação, aqui perto no bairro onde morávamos, no Tatuapé, em São Paulo. E passei a frequentar. Ali aprendi muito. Participando de um dos cursos de desenvolvimento mediúnico, a dirigente, Dona Matilde, levou um livro e leu uma história que me impressionou muito. E eu perguntei para ela o nome do livro, ela me disse: o livro é este, Projeções da Consciência, de Valdo Vieira, que essa é uma edição mais atualizada, não é a última, mas este era o livro. Eu perguntei se tinha na livraria e tinha, e fui lá comprar. E comecei a ler, isso era uma quinta-feira, dia 4 de dezembro de 1986. Já tinha se passado mais alguns anos. E ali eu lendo, eu me senti muito motivado por aquele livro. E no início dele tinha um prefácio, e no fim, depois de um questionário de 100 perguntas sobre a projeção astral, tinha o nome, endereço e telefone do professor Valdo Vieira. E eu lendo, li na quinta, na sexta, no sábado me veio uma força muito grande, uma inspiração. Falei, eu vou ligar para ele, eu preciso falar com ele. E telefonei para a casa dele no Rio de Janeiro. Uma senhora atendeu e se identificou sendo a esposa dele, a Lisa. E eu falei, o professor Valdo Vieira está em casa, eu gostaria de falar com ele. Ela falou, sobre o quê? Eu falei, olha, é o seguinte, eu comprei o livro dele, estou lendo e eu preciso falar com ele. Ela falou, olha, ele está dando uma palestra agora, ele não pode atender. Ela falou, onde você mora? Eu falei, em São Paulo, no Tatuapé. Ela falou, olha, amanhã, às 14 horas, ele vai dar uma palestra. Você mora onde? Eu falei, em Tatuapé. Ela falou, é perto de Santana? Eu falei, nossa, muito perto. Ela
falei, então vai lá, ó, Centro Espírita Ramatiz, me deu o endereço, e lá fui eu. Convidei a minha outra tia Lourdes e ela me acompanhou. Chegamos lá no domingo, era 12h15 mais ou menos, e subimos no elevador, no terceiro andar, abriu o elevador, tinha uma fila de pessoas e lá na frente um senhor calvo, barbudo, de branco e muito simpático. Eu vi, já percebi que era o Valdo, minha tia falou, fica aí, fala, você quer falar com ele, eu vou lá sentar na plateia. Tinham ainda poucas pessoas. Esperei minha vez chegar, o Valdo olhou assim e falou, pois não, o que o senhor deseja? Eu falei, eu não sei bem o que eu desejo, eu sei que eu preciso falar com você. Ele falou, tá bem, fecha os olhos, me dê as mãos. Estendeu as mãos, eu pus minhas mãos sobre as dele, fechei os olhos, falou, relaxa. E ocorreu um fenômeno extraordinário, de força, a eletricidade correndo pelo corpo, meus olhos trepidavam, mas era muito gostoso. Eu disse, e ele falou assim, está bem, abre os olhos, Tonholo. Ele nunca me chamou de Danilo Tonholo, ou Danilo, ele me chamava de Tonholo, meu nome de família. E eu falei, nossa, ele falou, você sentiu isso? Eu falei, senti, o que é isso? Ele falou, você é um dos nossos. Ele falou, você veio para trabalhar com a nossa equipe. É a primeira vez que você vem? Eu falei, sim. Eu falei, então senta aí e ouve o que eu vou falar. Ouvi a palestra toda, passei a frequentar todo mês as palestras que eram no primeiro domingo de cada mês às 14 horas. Ali conheci outros colegas que já o conheciam, Wagner Alegrete, Samuel de Souza, Wagner Alegrete que era engenheiro eletrônico, Samuel de Souza, professor de física, físico, na PUC, o Henrique, físico da PUC também, Moacir Gonçalves, Vasco Vasconcelos, Silvia Barros. E eu tinha câmera de filmagem, então eu passei a filmar todas as palestras. Eu as tinha bem guardadas. E nessas passagens, mês a mês, muita gente queria o livro Projeciologia. Mas não tinha mais, estava terminando a edição dos livros, e o Valdo disse assim, o que vocês podem fazer? As pessoas estão querendo estudar, porque levantavam a mão na palestra e perguntavam se tinha curso, se tinha livro, e não tinha muita coisa a mais. E curso não existia em São Paulo, só no Rio de Janeiro. Porque lá o Valdo havia criado o Centro da Consciência Contínua, e ele fazia palestras no seu próprio apartamento. E lá já estavam organizando um curso de projeciologia, aqui não. E aí nós decidimos organizar este curso. Nos reunimos num sábado, eu, o Wagner Alegrete, Samuel Souza, Moacir Gonçalves, nós quatro, o Henrique também veio, e não me lembro se o Vasco veio, mas o Henrique e o Vasco moravam fora de São Paulo, então ficava difícil eles virem toda semana dar aula, então ficou nós quatro, Wagner, Samuel, Moacir e eu. Naquela época eu ainda não estava fazendo curso superior, então nós demarcamos o livro Projeciologia, que é este aqui, e dividimos ele em 4 partes. Essa é a primeira edição. E fizemos xerox, criando apostilas, e numa próxima reunião eles me deram suas apostilas, e eu as xerocava. E nós vendíamos o preço da xerox para as pessoas, para cobrir, porque eu que pagava, né? Eu que fazia, eu estava livre, tinha tempo para fazer e fazia com muita dedicação e amor. Chegou uma semana, já estávamos lá para começar a palestra, chegou na palestra do Valdo Vieira, Zíbia Gaspareto, e o Luiz Antônio Gaspareto e outro irmão. Eles se cumprimentaram, eu logo a reconheci o Gaspareto, porque ele tinha um programa na Rede Bandeirantes, Terceira Visão. Naquela
época havia um movimento espírita muito intenso. O Augusto César Vanucci, acho que é isso, ele era diretor, algo assim, da Bandeirantes, e ele incentivava os programas espíritas, né? Então, nos apresentaram o Gasparetto também, falamos do curso e ele prontamente disse, me dá o telefone dos cursos que eu divulgo no meu programa. Decidiram dar o meu telefone de casa e eu dei. Chegou na terça ou quinta-feira, quando o programa foi ao ar, foi impressionante. Bastou ele fazer a propaganda e o telefone de casa disparou a tocar. Olha, foram mais de 150 pessoas inscritas por primeiro curso. E continuou dia a dia se avolumando, então eu não me lembro claramente, acho que 100 pessoas cabiam lá nos Ramatiz. Então formava a turma de 100, eu já numerava, mais 100, mais 100. Eu sei que já deu uns 4, 5 meses de curso e tudo fluiu bem. Nós dividimos o Projeciologia em 4 e nós 4, cada um ficou com uma aula que nós dividimos assim. Cada sábado das 10 ao meio-dia daríamos as aulas, com conteúdo teórico e depois prático. Eu fiquei com a segunda aula, que era sobre bioenergias e o período de esterilização da consciência. Nessa época, eu havia escrito um trabalho sobre energia, que seria hoje equivalente a um verbete, e eu dei para o Valdo, ele levou para casa e no mês seguinte ele me trouxe, ele disse, muito bom, Tonholo, falou, agora datilografa. Então, não existia computador, e eu datilografava muito bem, fiz datilografia com 10 anos de idade, então datilografei e xerocava e punha também na apostila de bioenergias, a minha apostila de bioenergias. Antes de começar, para atender a demanda, nós resolvemos, assim, o Valdo chegava umas 9, 10 horas da manhã no domingo em São Paulo, e nós íamos para a casa do Wagner Alegretti. E ali fazíamos uma reunião onde o Valdo dava passividade como epicentro consciencial ao EM. E algumas dessas reuniões eu filmei também. E aprendemos muito nessas reuniões. E decidimos, eu, a Silvia Barros e o Vasco, em torno do meio-dia ir para o Ramatiz e anunciamos às pessoas que quem quisesse vir mais cedo, enquanto estava sendo preparado o curso de projeciologia, que virou depois o P1, P2, P3, P4, ir mais cedo para nós respondermos perguntas. E isso já começou a dar muito certo. O Rio de Janeiro, como já estava com o curso organizado, ele mandava para nós apostilas. Tinha o Wagner e outro Wagner, que é o Wagner... me sumiu o nome dele. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Ele me mandava aqui em casa as apostilas que eram feitas por eles no Rio de Janeiro, né? E eu também nós dávamos para essas pessoas que iam lá do meio-dia às 2, e se sobrava dávamos também para os alunos do curso de projeciologia, além das xerox do livro Projeciologia. E tudo começou a funcionar muito bem. Tudo foi agradável, as pessoas gostavam muito, haviam centenas de alunos, né? Então foi uma fase muito boa, muito produtiva, muito agradável. Eu me dava muito bem com todos. Era uma equipe harmoniosa, todos eram assim projetores naturais, possuíam um forte parapsiquismo natural. Até que um dia o Valdo me revelou que eu era um inversor existencial. E fazia muito sentido, que eu tinha sido preparado para trabalhar com eles por isso. No curso intermissível eu planejei tudo isso, estudei muito esses assuntos, por isso que eu dominava com tanta facilidade, né? E deu certo, aquela sensação, aquele impulso que vinha do meu inconsciente, era a recuperação de unidades de consciência, que vinham com muita energia, muitos sentimentos também, e por isso nos respeitávamos, nos dávamos muito bem.
E era uma alegria todo mês encontrar o Valdo, meus amigos. E eu aprendi muito nessa época, inclusive o Wagner, que tinha um pouco mais de idade que eu, me preparou, me lapidou para ser um bom professor. Corrigiu linguagem, técnicas, modos, enfim, ele me ensinou muito. E ele me incentivou e me ensinou muito a escrever. Às vezes antes do curso, eu chegava cedo, o Wagner chegava lá no Ramatiz e nós ficávamos no carro conversando. Eu tinha 20 ou 21 anos de idade, eu ainda não tinha feito 21. E ele me ensinou muito como um irmão mais velho. Sou muito grato ao Wagner Alegrete. Ele me incentivou a ser mais disciplinado, mais estudioso, a escrever sempre, coisa que eu faço até hoje, 32 anos depois. Então essa fase foi muito agradável e eu parei de lecionar porque o Valdo disse para mim: Danilo, faça um curso superior para que as pessoas respeitem a você, a sua palavra. O diploma acadêmico te dá esse poder. Então eu pensei bem e fiz vestibular e entrei em psicologia, fiz para medicina, fisioterapia e psicologia. Entrei em psicologia, fiz o curso direitinho, foram 6 anos de curso, e tinha aula aos sábados, pela manhã, e eu não podia mais dar aulas no curso de projeciologia. Então, em 88 ou 89 eu parei. Mas sempre, lógico, eu era um projetor natural. No próximo vídeo eu explico mais sobre isso. Então eu continuei minha jornada. E a história é muito importante. Por isso eu decidi contar e vou continuar no próximo vídeo com essa história, porque nos dá noção de como as coisas começam, quem são os pioneiros e que realmente vimos preparados para certas missões específicas na nossa vida, na nossa atual reencarnação ou série X, né? E tudo está indo muito bem. Muito obrigado pela atenção.